Fala galera, fala Pedro Reis na área. Vamos lá, chegando para mais um vídeo e para esmiuçar o ano do Corinthians e tentar entender o que vai ser de 2025. Você já viu aí no título e na thumb que o final de 2024 foi animador, mas tem muito porém por aí. Vamos lá? Vamos bater um papo e antes de começar, peço encarecidamente para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Tô com uma meta ousada. Vamos ver se eu consigo. Até o carnaval eu estar com 500 inscritos. É dobrar o número de inscritos até o carnaval. Eu acho que é possível. Uma meta bem, assim, é ousada, mas dá para chegar lá. Então se você está acompanhando pela primeira vez o canal, se inscreve aqui pra gente resenhar. A gente fala bastante sobre o Corinthians, vai falar muito sobre o Grêmio Prudente, time aqui da minha cidade, que vai disputar a 2 do Paulista, e fala também sobre futebol em geral. Gosto muito de bater esse papo mais aberto com vocês, fechou? Então vamos lá. O ano do Corinthians é um ano de uma montanha russa sem fim. De fato, é uma roda gigante enorme esse ano do Corinthians de 2024. Um ano que começa muito mal e acaba de forma mágica, magnífica. E tem vários fatores para que isso acontecesse, né? O Corinthians vem de um 2023 desastroso, em que deu tudo errado em questão de transferências, de montagem de elenco, um elenco muito desequilibrado. Termina 2023 e começa 2024 com uma mudança de gestão, uma mudança de diretoria, com o presidente Augusto Melo chegando, e a gente sabia já que ele não é muito do ramo. Então ia ter um tempo para se adaptar, e a gente viu as escolhas dele lá atrás, toda aquela crise com o Rubão, todo aquele problema de não conseguir registrar jogador, de não conseguir contratar, e quando contratava o cara ficava um tempão fora, e aí contratava, mas não tinha assinado o contrato e botava o cara para treinar, aquele rolo todo. Eis que chega Fabinho Soldado e aos poucos começa a ajeitar a casa, faz uma segunda janela de transferências muito boa, e aí o Corinthians termina o ano com a maior sequência de vitórias da história do pontos corridos, igualou o Atlético Mineiro e o Flamengo, mas da história do Corinthians é a maior sequência de vitórias da história do clube no Brasileirão. São 10 jogos sem perder o Brasileiro, também uma sequência muito grande, e termina o ano de forma animadora. Fora de campo as coisas ainda estão ruins. Ainda tem muita coisa para se explicar, ainda tem muita coisa para resolver, ainda tem muita questão política de interferência da antiga gestão, de erros dessa gestão atual, de processos que precisam ser respondidos, mas dentro de campo a coisa andou, fluiu, evoluiu, principalmente depois da chegada dos reforços do segundo turno. E esse é o primeiro porém. O ano do Corinthians termina de forma mágica, mas a gente tem que pensar em 2025, em que o Corinthians precisa contratar jogadores para que a montagem de elenco seja boa, seja coesa. Não dá para o Corinthians chegar em 2025 e apostar em mais 2 Memphis. Não que o Memphis não traga resultado, tá trazendo e muito, mas não é toda vez que se acerta com o medalhão. Não é para chegar o ano que vem também e fazer 15 apostas. É para se montar um elenco balanceado. E não existe essa de reforço pontual. Eu acho que no futebol brasileiro, principalmente, você tem que ser esperto. Tem que aproveitar a oportunidade. Como foi na janela de meio de ano. O Hugo tá dando sopa, é uma aposta, mas o cara, bom goleiro, traz. André Ramalho, tá livre no mercado, é corintiano, vamos conversar com ele? Traz. Thales Magno, tá sendo emprestado, tá indo pro Vasco, vamos propor uma coisa para ele jogar mais, para ele conseguir ter mais minutos aqui no Corinthians? Vamos? Então vamos lá falar com ele. O Memphis tá dando sopa, eu tenho dinheiro do patrocinador, que é todo enrolado, mas eu tenho esse dinheiro, vamos lá atrás dele. É isso. Independente de se contratar 3 ou se contratar 15, precisa contratar de forma correta. Não adianta trazer 15 apostas, Jonathan Cafu, Léo Natel, Moacir da vida, não adianta.
Dessa forma não vai chegar em lugar nenhum. E também não precisa apostar em Giuliano, Renato Augusto, Gil. Pô, também você monta um elenco completamente desequilibrado. E para 2025 o Corinthians precisa pensar nisso, sem gastar. Porque o Corinthians não é um time que pode esbanjar. Mas a gente vai falar dos contrapontos desse Corinthians também daqui a pouco. Mas primeiro de tudo, termina o ano de forma mágica, mas precisa sim de reforço. Na minha opinião, precisa de um lateral esquerdo, porque a gente não sabe como o Palacios vai voltar. O Hugo foi regular para ruim, então assim, não dá para confiar muito. O Bidu a mesma coisa, terminou o ano muito bem, é fato, com uma evolução nítida, mas também a gente não pode confiar 100% nele. Na lateral direita eu acho que Fagner e Mateuzinho fazem uma dupla muito boa. Tem o Léo Maná da base, acho que esse terceiro pode ser da base. Pra zaga é urgente, o Corinthians precisa contratar. Acho o Félix Torres não é de todo mal, um cara bom para elenco. Também acho o Kaká para elenco bom, Gustavo Henrique para elenco bom. Só que o Corinthians precisa de alguém para ser titular ao lado do André Ramalho. Para chegar, vestir a camisa e jogar. Ah, Pedro, estamos falando no Sérgio Ramos. Eu até acho que o impacto dele seria positivo. Mas quanto vai custar um Sérgio Ramos? Vai valer a pena trazer um Sérgio Ramos para o Corinthians? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode ir atrás de um jogador, eu digo a diretoria do Corinthians, pode ir atrás de um jogador numa Série B. Pode ir atrás de um jogador até que de um time que foi rebaixado. Lucas Beleze foi jogador do Corinthians, do Atlético Paranaense, é muito bom jogador. João Pedro Tocha, que também é jogador do Corinthians ainda, pode ser um cara que chegue e jogue. Até mesmo a renovação do Caetano, eu sei que está emperrada, mas fazer um esforço para manter o Caetano não é de um nível que precisa, mas pode se apostar. Dependendo do que vai gastar em um grande zagueiro, às vezes é melhor apostar na categoria de base ou em um jogador que chegue com gana, com vontade, querendo. Eu não sei se esse é tanto o perfil do Sérgio Ramos. A gente viu que no Paris ele não quis muito. Pro meio campo, acho que o Corinthians precisa ali de um reforço, mas só para inchar o elenco, e aí não precisa ser medalhão, não precisa ser nada. Oportunidade de mercado, como foi com o Alex Santana, como foi com o Charles. Jogadores desse nível o Corinthians consegue manter, porque contratou um cara muito bom que é o Carrilho. Quando o Carrilho não joga, o Corinthians ainda consegue se virar no meio campo. Contratou Alex Santana e Charles, que são úteis. Tem o Martinez também, que é um cara útil. Então, assim, para composição de elenco, o Corinthians, se fosse para contratar alguém para chegar e jogar, contratar mesmo para ser titular, seria para o primeiro volante. Fora isso, acho que o Corinthians não precisa de mais jogador. Precisa de um reserva para o Garro, um meia pifador ali para ser uma alternativa. Mas aí também a gente pode apostar em um jogador mais barato para poder ter bala para contratar alguém mais importante para o time. Não sei se necessariamente precisa de um atacante para chegar e jogar, caso o Yuri fica. Porque se o Yuri vai embora, o Corinthians aí vai precisar muito de um centroavante, porque não tem reserva para o Yuri. O Pedro Raul é impossível confiar nele, o Hector é impossível confiar nele até para jogos do Campeonato Paulista. O Corinthians vai precisar sim de um centroavante com cancha, com nome, com peso para jogar ao lado do Memphis. Eu acho que é aí que o Corinthians precisa gastar. Alguém para revezar com o Memphis, que não vai ter gás para jogar todo o jogo, até para tirar um pouco do peso de importância dele no sistema que ele está ganhando cada vez mais. Então precisa de um cara, talvez um Roger Guedes da vida, não sei se seria esse o nome, mas um cara com perfil parecido com o do Yuri e do Memphis, que se encaixaria muito bem. E o Roger Guedes é muito fominha, mas daria sim para ter um cara desse porte no elenco. O ano que vem, o Corinthians encara uma tabela totalmente apertada, então vai precisar de reforço, é mais um motivo para se contratar. Precisa ir atrás de jogador que chegue e se adapte rápido. Não precisa ser jogador caro, mas precisa ser jogador entre os 25 e 30 anos ali, que esteja com vontade, que queira jogar. Não acho que entre contratar um cara que é
que é experientão, repito, prefere buscar um jogador na Série B, num time rebaixado ou num time de menor expressão aqui no Brasil, aproveitar as oportunidades do mercado. Esse fim de ano do Corinthians é mágico, mas a gente precisa entender também que esse fim de Campeonato Brasileiro o Corinthians encarou uma tabela acessível. Encarou adversários concorrentes diretos, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Bahia, ganhou do Vasco, ganhou... Tá, mas pegou o Bahia no pior momento da temporada, pegou o Vasco no pior momento da temporada do Vasco, pegou o Bahia, repito, no pior momento da temporada, pegou o Cruzeiro no pior momento da temporada. E aí aproveitou-se disso para conquistar a 7ª colocação, com muito mérito, porque foi muito melhor do que os outros. Mas mesmo assim, lutou, batalhou, mas com mérito foi melhor. Mas era uma tabela acessível. Daquele jogo contra o Cuiabá, que é a primeira vitória, até agora a 9ª, se a gente for pegar o fim do campeonato, o fim da tabela de classificação, o Corinthians jogou com adversários da metade para baixo. O Cruzeiro ficou em 9º, o Bahia em 8º. Fora isso, teve um empate em casa com o Inter, teve a derrota para o São Paulo em Brasília nesse segundo turno, e não ganhou de mais ninguém, ganhou do Palmeiras. Ganhou do Palmeiras nessa sequência. Talvez a maior vitória, se a gente for considerar assim, contra adversário de primeiro patamar, foi contra o Palmeiras nessa sequência. Já disse, ano que vem vai ser apertado, precisa de reforço, precisa oxigenar esse elenco. E para isso, acho que o Corinthians precisa abrir mão do Paulistão. Vai começar muito em cima, a pré-temporada vai ser reduzida. Então, assim, pelo menos para os principais jogadores, para esse 11 que o Ramon conseguiu montar, Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, enfim, e Bidu, Raniel Martinez, Carrilho, Bidon, Garro, Yuri e Memphis, esses caras não podem começar jogando o Paulista. Não podem. Tem que fazer uma pré-temporada de fato, principalmente com o Memphis, que tem problema de lesão, que fisicamente não está 100%, com o Yuri, que também já sofreu com lesão, com o Bidon, que é muito jovem e ainda não está voando fisicamente. Tem que ter um cuidado a mais. Com o André Ramalho, que também sofreu e muitas vezes está jogando sacrifício esse fim de ano. Então tem que ter esse cuidado para que o Corinthians não estoure até o fim do ano. Mas o Paulistão é um título, o Corinthians não ganha. O Paulistão não vale nada. Essa é a realidade. Ninguém nem lembra quem ganhou o Paulistão. Vocês lembram? Contra quem que o Palmeiras jogou a final? Tem que puxar na memória, né? Pra lembrar. Então, assim, é um torneio que ano que vem vai ser menos importante ainda. Já aconselho você. Quer curtir o estadual massa, assiste A2. Que aí vai ser tiro de foice no escuro. Briga de foice no escuro. A 2 vai ser legal de assistir. Agora, o A1, Campo Paulista 1, se eu sou os grandes, eu nem entro valendo. Ainda mais que vai ter... Tem 5 times na Série A, 6 com o Mirassol agora. Nem entro muito à vera para jogar o Paulistão, viu? Enfim. E principal de tudo isso que eu falei, o Corinthians precisa urgentemente resolver suas questões políticas. É urgente. O que aconteceu esse ano foi uma exceção à regra. Quando o Parque São Jorge está mal, o CT também está mal. Quando a coisa está errada no Parque São Jorge, o CT também sofre. Então precisa urgentemente resolver essas questões. Vai tirar o Augusto? Vai dar o golpe? Faça agora em dezembro nas férias. O Augusto vai conseguir se sustentar, vai conseguir explicar de onde vem os gastos com o cartão de crédito, vai explicar o que o filho dele faz no Corinthians, vai explicar a questão da vai de bet. Ele vai conseguir explicar? Então beleza, é isso. E mais, o Corinthians tem a terceira maior folha do Brasil. É o terceiro time que mais gasta em salários no futebol brasileiro. Se contentar com o 7º lugar é muito pouco para o que o Corinthians gasta. É muito pouco. Então, é um fim de ano mágico.
mas ainda é pouco para o que o Corinthians pode fazer, para o que o Corinthians gasta, e é pouco para a ambição e para a pretensão, não só do torcedor, mas desses caras que estão jogando lá. Então, para isso, repito, precisa de reforço, precisa resolver as questões políticas, precisa ser atento ao mercado, precisa abrir mão do Paulistão e de uma vez por todas acabar com a zona que é o Corinthians, para que 2025 tenha um ano um pouco melhor do que foi 2023, 2024, 2022, enfim. O Corinthians precisa voltar a lutar por títulos, o Corinthians precisa resolver suas questões financeiras, o Corinthians precisa de rumo, que em campo está conseguindo tomar, mas fora dele ainda a coisa é bem bagunçada. Fechou? Se assistiu até aqui, pô, curte o vídeo aí, comenta, compartilha. Se não gostar do vídeo também pode dar dislike, pode cornetar. Tamo junto. Abraço. Fui!